look of love is in. Vamos começar então a parte mais técnica do nosso curso, né? Já vimos a história da dança. Então, nós vamos abordar mais elementos científicos da dança, elementos mais técnicos. Por quê? Nas escolas de dança, de uma maneira geral, você não aprende isso, né? As escolas de dança, a pauta geralmente é o quê? Passos, coreografias, rotinas coreográficas. Porque as escolas de dança, elas têm essa abordagem mais recreativa, de diversão, né? As pessoas não vão lá para aprender técnica avançada de dança. Eles vão para se divertir, conhecer pessoas, né? sair de um trabalho cansativo e foram para lá buscar prazer. Então é normal que a abordagem seja muito mais simples numa escola de dança. Então a proposta dessa coleção é levar, primeiro, para profissionais que queiram se especializar mais. A gente vai dar mais argumento técnico, né, que inclusive vai ajudar esse profissional a justificar o que ele ensina, né? E também para alunos mais curiosos, né, alunos que querem se aperfeiçoar mais, querem entender mais o que fazem, ou os alunos que têm alguma dificuldade vão poder localizar aqui qual é a qualidade física que não está muito bem trabalhada. É excelente quando nós nos aprofundamos em técnica, porque a gente perpetua a nossa dança. Então, vamos fazer uma análise científica do que acontece com a dança de salão, com a dança 2. Elas usam as mesmas prerrogativas que a natureza assinou em todos os seres vivos: adaptação e especialização. Essa prerrogativa genética, essa programação genética que todo ser vivo nasce. De tudo que a gente treinar mais, tudo que a gente especializar mais, vai ficar muito melhor, né? Vai se fortalecer. A gente, por exemplo, se você tem uma prova de matemática, se você treina muito aquela equação durante semanas, você vai estar apto, especializado a tirar uma nota alta, né? A mesma coisa, isso aí seria um treino intelectual, né? O treino físico é a mesma coisa. Se a gente pegar o treino de um fisiculturista, você vai ver que pelaquela repetição, a olho nu você vê a natureza funcionando, fortalecendo uma estrutura que foi muito solicitada. A repetição, a exaustão, ela se especializa, né? A gente vê isso, por exemplo, um treino de um jogador de basquete com cesta de 3 pontos, uma cesta muito difícil. A gente vê um jogador desse fazer 10 arremessos seguidos e acertar todos, porque ali houve um treino tanto físico do gesto motor, de lançar a bola, como treino intelectual, que a gente chama em neurologia de coordenação olho-mão. Pela repetição, pelo treino, olha que ponto que chega a especialização, né? A natureza, ela é muito interessante, muito caprichosa, ela nos favorece sobre isso, ela quer que a gente treine. Um artista de um circo desse especializado, esses circos sofisticados, né? Você veja que eles têm qualidades físicas treinadas de equilíbrio, por exemplo, de precisão, coordenação, incríveis. Eles fazem coisas, acrobacias fantásticas e ainda sorrir para a plateia, né? Porque pela repetição eles dominaram, eles se especializaram naquilo. Os campeões de dança, de dança 2, por exemplo, você vê a execução perfeita, o sincronismo, esse controle físico que eles têm, né? Intelectual da dança, pela repetição. Eles treinam 6, 8 horas por dia. É verdade que não é esse tipo de treino que interessa a gente que vê a dança como recreação, né? A ideia é que se treine, mas cada um encontrando ali o seu quadrado, né? O que interessa? O interesse é treinar, a repetição é que leva à especialização. Muito bem. Então, para efeito de análise de estruturas, na dança, de estruturas físicas, deixa eu apresentar para vocês aqui. Na atividade da dança de salão, de danças a 2, o corpo humano trabalha com as seguintes atividades. A gente tem uma área primária de movimento e força, superior, né, aqui na altura dos ombros, são os músculos anteriores e os músculos posteriores. Essa área, essa usina de força das conduções, da atitude, da emoção, da postura. Você percebe no dançarino a empáfia, né, que ele expande quando tem a segurança, né, que ele já domina a segurança. Essa é a área primária de força e movimento. Os movimentos nascem daqui. E a gente tem essa área inferior primária de força e movimento, que é a principal área de quem faz dança de salão, danças a 2. Isso aqui é uma usina de força de todos os movimentos. Para frente, para trás, para o lado, para o giro, de malemolência, de rebolar. E aqui é onde é produzido toda a graça da dança de salão, da dança a 2, né? E a gente ainda tem ainda
as áreas secundárias de força e movimento, que são os membros, braços, pernas e pescoço. O pescoço, as estruturas que fazem girar, os braços para conduzirem, fazerem adornos, as pernas para executarem as bases, mas são todos movimentos consequentes daquela primeira região primária, né? Então, essa área é a área de força. Agora, nós temos outra estrutura muito importante, que são os eixos. Eixo longitudinal, esse eixo vertical, que atravessa o nosso corpo. Ele passa exatamente no meio do nosso corpo, faz com que a gente gire para um lado ou gire para o outro, né? Que a gente dê, por exemplo, um giro em cima de uma perna. Aqui eu transferi o eixo, esse eixo central, para a perna que girou. Mas em base neutra, esse eixo está aqui no meio do corpo, né? Esse eixo é muito importante quando a gente gira uma parceira, ou quando a gente mesmo gira, né? Faz um passo que a gente gira em progressão. Esse é o eixo longitudinal. Nós temos agora o eixo transverso superior. Esse é o eixo da cintura escapular. Esse eixo é muito importante para dar graça à dança, para te dar liberdade, para você não ficar aquele bloco que dança, o corpo todo cristalizado, né? É a compreensão desses eixos é que dá a graça e a liberdade e o prazer a quem dança. E temos o eixo transverso da cintura pélvica, né? Esse eixo, ele também, aliás, ele é tão ou mais importante que o eixo de cima, né? Porque aqui também, como eu falei, da usina de força, né? Aqui que acontecem, enfim, a malemolência, o swing, usando esse eixo. Então, como eu disse, o eixo longitudinal, ele atravessa o corpo ao meio. Esse eixo transverso da cintura escapular em cima, ele faz com que a gente possa, na dança, mudar o movimento, né, deslocar. Esse movimento que a gente vê de dançarinos bailarinos, é usando esse eixo transverso escapular. E o eixo de baixo, que ele também faz com a báscula, que a gente vai aprender, ele faz esse trabalho também para cima e para baixo. Base como a milonga, por exemplo, trabalha a inversão de eixo. A gente vai aprender isso, que é o contra-body movement, né? A gente vai aprender isso lá para frente, a milonga. A salsa também trabalha, a bachata, né? Também trabalha esse movimento. A gente vai aprender isso com detalhe. Então, essas são as estruturas. E agora tem algo importante também, muito importante da gente conhecer, que são as qualidades físicas ou valências físicas. Também se pode chamar também de capacidades físicas, né? Isso é muito importante da gente entender. As qualidades físicas, todos os seres humanos nascem com as mesmas capacidades físicas. A ciência já catalogou aí algumas dezenas, né? Mas eu vou destacar aqui apenas as 4 mais importantes que a gente vai trabalhar: ritmo, equilíbrio, velocidade e coordenação. A gente usa mais elas nas danças de salão, danças a dois, danças sociais. Agora, o que é importante que você entenda sobre essas qualidades físicas? Todos os seres humanos nascem com essas mesmas capacidades. Alguns nascem com mais dotação, nascem melhores. Por quê? Seus antepassados, eles foram mais expostos a essas qualidades, eles foram mais solicitados pela vida. A velocidade, por exemplo. Se um antepassado seu ou vários tiveram que correr mais de predadores ou tiveram que correr mais atrás da presa, né? Equilíbrio, as pessoas foram mais expostas, antepassados, à necessidade de equilíbrio, de atravessar caminhos, enfim. Então, isso faz com que sua carga genética hoje seja o resultado da evolução dos seus antepassados. Então, se uma pessoa nasceu com mais ritmo, provável que seus antepassados dançaram mais, tocaram mais instrumentos, foram mais expostos a essa informação da vida, né? Agora, como eu disse, todos nós nascemos com essas qualidades. Uns nascem mais. Se a gente pegar aqui o exemplo de ritmo, por exemplo. Vamos pegar essa por analogia como se fossem copos. A natureza dota a gente com alguns recipientes quando a gente nasce. Toma isso aqui de ritmo, toma isso aqui de equilíbrio, e você vem e nasce, vem para cá, né? Pois então, repara no seguinte: a pessoa que tem muito ritmo, nasceu com muito ritmo, o outro mais ou menos, o copo não está muito cheio, o outro copo só tem um dedinho ou 2. Olha que interessante, o que a gente pode destacar aqui? Os copos são do mesmo tamanho, percebeu? E esse é o grande barato da natureza. Nós somos semelhantes do ser humano, somos quase cópia uma da outra. Então, nossa programação, ela é exatamente igual, a nossa natureza é igual. Só, como eu disse, alguns vêm com o copo mais cheio, outros não vêm tanto.
Como a natureza deu copo igual para todo mundo, o recipiente é diferente, né? Mas a embalagem é igual. O que acontece? Como é que a gente pode encher um copo desse? Com uma jarra de treino, com treino. Treino seria o ingrediente para você aumentar o seu ritmo, né? Então, essa é a prerrogativa da especialização no ritmo, que a gente vai ver também no capítulo de ritmo, a gente vai ver isso com detalhe, né? É assim que a gente pode trabalhar nossas qualidades físicas, com treino. Vamos conhecer o ritmo no próximo capítulo?